pessoal! Como que vocês estão? Primeira live aqui da gente. Estou pensando em fazer uma live por semana. Essa é só a primeira. E a gente vai começar a live de hoje falando sobre planejamento de viagem. E antes da gente entrar na parte de roteiro, como que você faz de fato um roteiro inteligente? A gente precisa saber escolher o destino ideal para as nossas férias. De nada adianta você falar, eu quero ir para o Peru, mas eu quero ver neve. Qual período você vai para o Peru para ver neve? Sabe, tem que alinhar essas coisas. Então, primeiro de tudo, nessa live inicial, a gente vai falar sobre como escolher o seu destino ideal para viajar. Deixa eu te falar quantos pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos que a gente vai passar. E dentro de cada ponto desses, tem várias subtarefas, tem checklists que vocês têm que fazer. Eu não vou proporcionar nenhum tipo de material nessas lives e nem apresentação, porque isso faz parte do curso que eu vou lançar, provavelmente só próximo ano, não tenho certeza ainda, mas os materiais mesmo, as ferramentas, apostilas, checklists, vão estar todos dentro do curso. Mas, obviamente, eu vou passar o conteúdo aqui para vocês de uma forma superficial, porque não dá para a gente entrar muito a fundo, é muito extenso o programa geral, mas com o que eu falar aqui para vocês, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a escolher o destino de viagem. Então, vamos começar? Vocês estão prontos aí? Então, bora. Vamos lá. Primeiro de tudo, qual que é o objetivo da viagem? Eu vou te falar aqui uma série de objetivos que podem ser os seus. Não precisa ser só um, tá? Você pode escolher mais de um. E aí você já vai escrevendo aí do lado. Já pega um caderno, pega uma caneta para você ir anotando e já começar a fazer esse planejamento junto comigo. Até porque eu não sei se essa live vai ficar salva. Não sei, não sei. Tô pensando ainda, não decidi. Então, pegaram aí o caderno, caneta? Todo mundo pronto? Vamos lá, vou te falar uma série de objetivos, você vai marcando o que é a sua intenção real com a sua viagem das suas férias. Pode ser para descansar, relaxar, tipo aqueles resorts all inclusive, que você vai para lá realmente só para ficar, né, de pernas para o alto, esperando a comida chegar. Pode ser esse o seu objetivo. Ou então pode ser luxar, fazer compras, né, gastar todos os centavos da sua carteira. Pode ser conhecer a gastronomia local, conhecer vários restaurantes, fazer um tour astronômico. Um ótimo lugar para fazer isso é no Peru, porque, gente, a culinária peruana é uma coisa, assim, inacreditável, né? É maravilhosa. Eu amo. Mas, enfim, eu não vou falar qual tipo de país é melhor para cada objetivo, porque isso já está no próximo ponto que a gente vai falar aqui no planejamento. Vamos continuar com os objetivos. Pode ser conhecer a cultura local, meio que entrar, fazer uma imersão na forma que as pessoas vivem, entrar um pouco nos hábitos, conhecer os locais que os locais vão, sabe? Os nativos, né? Pode ser escalar montanha, para gente que gosta de trekking, de aventuras. Pode ser fazer um tour pelos pontos históricos da cidade e pelos monumentos, para quem gosta muito de conhecer a história, né? Pode ser ir para a maior quantidade possível de festas, né? Tem público aqui de todo tipo nessa nossa comunidade We Love Chile. Eu que o diga, viu? Porque, olha, já atendi de todo mundo. Desde casal de idosos, até famílias, até mochileiros, assim. É um público bem amplo mesmo. É até difícil que quando a gente vai fazer nossas estratégias para a campanha, a gente tem que definir o público-alvo, né? Mas é muito difícil definir o meu público-alvo, porque eu realmente atendo muitas pessoas de vários estilos e que têm vários objetivos diferentes de viagem. Por isso que a gente conseguiu montar um processo de atendimento de que logo no primeiro passo a gente tem que conhecer em detalhes o seu perfil de viajante, porque senão a gente não dá prosseguimento no atendimento. Não tem como. Pode ser conhecer novas pessoas, né? Tem gente que realmente viaja porque quer se desconectar da realidade, terminou com o namorado, e aí quer conhecer mais gente, pode ser. Ter aventuras radicais, pode ser se conectar com a natureza, conhecer a neve, que é, assim, de longe um dos objetivos principais dos clientes que eu atendo.
Pode ser fazer uma viagem romântica com o seu par, seja o seu namorado, seja o seu marido. Pode ser fazer esportes aquáticos, fazer fotos incríveis. Pode ser passear com os filhos, se desconectar totalmente da sua realidade. De repente, você não está focando muito na questão do objetivo, mas você só sabe que você quer ir para um lugar quente ou um lugar frio, e o que vier de resto é lucro, sabe? Tem vários estilos de pessoas, mas de cara, esses são os objetivos. E aí agora, eu quero que você pegue o seu papel, o seu caderno, e você escreva: meus objetivos de viagem são... E aí você escreve objetivo 1, objetivo 2 e objetivo 3. Tudo bem? Vamos lá. Passo 2 para você escolher o seu destino de viagem perfeito. Quantos dias e qual época do ano você tem disponibilidade para viajar? Gente, isso é importantíssimo. Sabe por quê? Porque tem gente que define primeiro quando quer viajar e depois o objetivo. Mas vamos dizer que seu objetivo é conhecer neve. Só que aí você decidiu que você quer vir para o Chile em janeiro. Antes de tudo, assim, você falou, não, eu vou para o Chile em janeiro. Só que o seu objetivo, que deveria ter vindo antes do seu planejamento, veio depois. E aí você chega aqui em janeiro, no Chile, querendo ver neve. Deixa eu te contar uma coisa. Não tem neve aqui no Chile em janeiro. O período da neve é de junho a setembro. Em janeiro aqui é mais quente que o Brasil, gente. É abafado de uma forma que vocês não têm ideia. É muito, muito, muito quente. Porque aqui é cercado de vales, montanhas, cordilheira. Então o calor não circula. Fica tudo aqui dentro abafado, entendeu? Agora, se você tiver uma agenda mais livre e flexível, tá maravilhoso. Você pode pular espaço, tá? Agora, eu quero te falar uma situação em que a questão dos dias pode afetar o seu destino de viagem. Por exemplo, se você só tem 5 dias para viajar e você escolheu como objetivo jantar em um restaurante com foco em vinhos e fazer um tour por 5 vinícolas, mas aí você só pode vir, vamos dizer, por 4 dias, não por 5, por 4 dias. Você não vai conseguir fazer tudo isso. Aqui você vai conhecer, no máximo, 3 vinícolas por dia, fazendo o passeio do Wine Day. Você não consegue conhecer mais de 3 vinícolas, sabe? Nem que se você for sozinho, assim, é muito desgastante. Sozinho, que eu digo, por conta própria. O que é um saco, né, gente? Conhecer vinícola por conta própria que você não pode beber. Pelo amor de Deus, que experiência é essa? Então, nesses casos, onde você tem uma quantidade de dias limitado para viajar, o Chile também seria descartado nessa opção específica, porque não dá para conhecer mais de 3 vinícolas ao dia, mas aí Mendoza, lá na Argentina, já entraria para jogo, porque é uma cidade que você consegue facilmente conhecer 4 ou 5 vinícolas por dia, porque os passeios lá já acontecem dessa forma. As vinícolas são mais próximas umas das outras, e o modelo deles de conhecer vinícola é assim, sabe? De 4, 5 vinícolas por dia. É maravilhoso, eu assim me esbaldei. Aí, uma coisa que vocês têm que levar em consideração com essa questão de quantos dias vocês têm disponível para viajar é que a gente não considera o dia de chegada e nem o dia de retorno. Porque o dia de chegada você vai ter que lidar com hotel, com imigração, com o transfer para chegar, enfim, muitos fatores e variáveis, então a gente não conta nem o dia de chegada e nem o dia de retorno. Isso vai te deixar com 2 dias inteiros de viagem, considerando que você vem em 4 dias. Você sobra 2 dias na sua viagem. Você não vai conseguir conhecer todas aquelas vinícolas que você quer. O tour pelas 5 vinícolas e jantar em restaurante com foco em vinhos. Porque só são 2 dias, entende? Agora, que tarefas vocês vão fazer? Definam a época do ano que vocês podem viajar e qual a disponibilidade de dias que vocês têm. Alinhe os seus objetivos de viagem, que você escreveu no passo 1, com os países que vão te proporcionar esse objetivo, na época do ano e na quantidade de dias que você tem disponível. Tudo bem? Agora, passo 3. Que países vão te proporcionar o que você busca, né? Já vou te dar uma ajudinha aqui, de acordo com cada um daqueles pontos que a gente passou, para vocês terem uma ideia. Para
descansar e relaxar, você pode aproveitar um país que tenha muitas praias, país com natureza verde, ou então um resort all inclusive, pode ser. Luxar e fazer compras. Miami, um ótimo destino. Chile também é um ótimo destino. Por quê, gente? Os produtos aqui no Chile não tem essa taxação absurda que tem no Brasil. Então, você consegue comprar eletrônico aqui muito mais barato. Coisas de luxo mais barato. Conhecer a gastronomia local. Ótimo país para isso é o Peru. Conhecer a cultura local. Também o Peru, que você pode conhecer a história dos incas antigos lá em Machu Picchu. Os tours todos são extremamente históricos. Se vocês forem ver os meus vídeos lá no YouTube sobre o Peru, gente, mesmo sem ser um tour com foco histórico, ele se transforma em histórico, porque tudo lá no Peru é muito voltado para essa parte de conhecer a cultura antiga, conhecer os incas, conhecer os povos antigos mesmo. Fazer um tour pelos pontos históricos. Pode ser algum país da Europa que tem muito ponto histórico bacana para conhecer. Tudo que a gente estudou nos livros, né, de geografia, de história, lá na Europa a gente pode ver ao vivo como que é o local, na realidade. Peru também, ótimo local para conhecer pontos históricos. Gente, vocês me dão uma licencinha, que eu tô vendo aqui meu lábio tá tão ressecado. Deixa eu passar aqui, ó, um protetorzinho labial, porque vocês não merecem ficar me vendo assim, né? Peraí. Agora sim, menina, com lábios hidratados, ela pode continuar falando. Vamos lá. Para escalar montanha. Chile é um ótimo país para isso, que tem muita montanha, tem muito trekking, sabe? E faz parte da cultura dos chilenos o trekking. Final de semana, a coisa que eles mais gostam de fazer é explorar a natureza, fazer esses trekkings caminhando, subir montanha, subir o cerro. Os cerros são os morros, né? De bicicleta. Então faz parte da vida social, digamos assim, do chileno, explorar a natureza e fazer muito trekking. Ir para a maior quantidade possível de festas. Definitivamente Chile, se você curte um bom reggaeton. Melhor país da América Latina do Sul para isso. América Latina do Sul. Melhor país da América do Sul para isso. Gente, as festas aqui de reggaeton não estão escritas nas estrelas. É outro nível de festa. Assim, os DJs são maravilhosos. Os efeitos especiais, a iluminação, é tudo muito mara. Sério, vocês têm que... Alguém já veio aqui pro Chile para pegar essas festas de reggaeton que sabe o que eu tô falando? Escreve aí no chat que depois eu vou olhar. Depois, festas nos Estados Unidos também, gente, ótimo para isso. Tem muita festa legal também de reggaeton lá, e principalmente de pop americano. Mas aí depende do estilo musical que você gosta, do estilo de festa que você gosta, e tudo isso tem que estar alinhado, tem que estar escrito no seu papel, no seu diário, no seu planner de viagem, tá? Conhecer novas pessoas. Não é qualquer lugar do mundo que você consegue conhecer novas pessoas, gente, infelizmente. Aqui no Chile, não é um bom lugar para você conhecer novas pessoas. Assim, não quero generalizar, mas a questão é que a cultura do Chile, né, eles não são tão abertos assim. São um povo assim mais fechado, mais entre eles. Para você conseguir entrar em uma panelinha é mais complicado. Então, para você que vem como turista, não é assim o país ideal se você está vindo para conhecer novas pessoas. Agora, se você vem para ficar em hostel, aí a coisa muda. Porque em hostel você vai encontrar pessoas de todos os lugares do mundo. Vão ter gringos do Canadá, dos Estados Unidos, da Alemanha. Então, todo mundo ali está na mesma situação. Todo mundo é estrangeiro, todo mundo é turista, ninguém conhece, tipo, locais, né? E aí vocês conseguem conhecer novas pessoas entre aquele pessoal que tá ali, né? A galera do hostel. E é um ambiente maravilhoso para conhecer novas pessoas. Mas falando de país em geral, que é o nosso objetivo aqui, definir o país que vai se alinhar com seus objetivos. E se você não tem planos de ficar em hostel, eu não recomendo o Chile para você conhecer novas pessoas. Agora, se desconectar totalmente da sua realidade e ir para algum lugar extremo da Terra, Islândia seria uma ótima opção, certo? Gente, as paisagens da Islândia, assim, né, de cair o queixo. É o meu sonho master de vida ir para a Islândia, porque olha, aquele
país, eu já me imagino lá com a equipe inteira de gravação, porque os vídeos que eu vou fazer lá vão estar, assim, maravilhosos. Próximo, tem Aventuras Radicais. Gente, o Chile foi eleito pela 5ª vez o melhor país da América do Sul para você fazer. Na verdade, não América do Sul, América Latina, não sei, gente. Eu vou ter que verificar essa notícia novamente. Mas ele ganhou um prêmio por ser o 5º lugar, quer dizer, 5ª vez o melhor país para você fazer turismo aventura. Tudo bom. Gente, maravilhoso, sério. E se conectar com a natureza também. Chile ganhou o prêmio em 2020 como o melhor destino de natureza da América Latina e também melhor destino romântico, por causa das paisagens do deserto Atacama. Então, aquele outro objetivo que a gente tinha mapeado antes, de fazer uma viagem romântica com seu par, Chile também se encaixa, né? Porque ele ganhou esse prêmio. Quem sou eu para falar algo se o Chile já ganhou o prêmio pelo World Travel Awards? Tudo bom? Gente, chiquérrimo Chile. Conhecer a neve. Gente, preciso nem falar que o Chile é o melhor destino para isso. Eu sei que eu sou bem tendenciosa para o Chile, mas vocês... Calma aí, no início dessa live, eu não foquei muito no Chile, eu foquei em outros países, né? Peru, Estados Unidos, Europa. Agora sim, esse final te prepara que é só Chile. Conhecer a neve. Gente, Vale Nevado é a maior estação de esqui da América Latina. Tudo bom? Então, assim, né? Neve é Chile. Na Argentina, não. Passado, não. Chile. Agora, fazer esportes aquáticos. Aqui no Chile, a gente tem um rafting, tem algumas outras opções de esportes aquáticos, mas não é o destino ideal para esse objetivo específico. Você consegue fazer muitos esportes, quer dizer, uma variedade maior de esportes no Brasil e na Austrália, porque pelo clima, né, gente, mais tropical, água mais quentinha. A água aqui do Chile é tão fria, mas tão fria, assim, que é impossível. Impossível, sério. Para fazer fotos incríveis. Chile, gente, com certeza, porque aqui você encontra todo tipo de arquitetura. Desde a arquitetura mais europeia, do bairro Paris-Londres, até uma arquitetura mais moderna, né, como Las Condes, Vitacura, e todo tipo de natureza que você imaginar você vai encontrar aqui no Chile. Deserto, vulcões, lagos, Patagônia, tudo, gente. É o destino mais completo que tem, né? Você quer mais o quê? Para fotos, você vai ter fotos em toda a paisagem possível. Você vai ter fotos assim pro resto do seu ano inteiro. É a melhor coisa que existe. Passear com os filhos. Chile também tem ótimas opções para ir com crianças. Tem vários pontos turísticos legais em Santiago. Tem o Fantazilândia, Kidzania, vários zoológicos. Tem muitas opções legais. Museu Interativo Mirador também. Ir para um lugar frio ou um lugar quente, se você é uma pessoa mais minimalista em questão de objetivos. Bom, aqui no Chile a gente tem as 4 estações do ano super bem definidas. Então, você não vai sofrer perrengue com isso. É só você decidir o mês que você quer vir de acordo com a temperatura que você quer pegar. Então, agora, atividade. Vocês vão escrever 3 países que vão te proporcionar o que você busca, já levando em consideração os seus objetivos de viagem, se eles vão ser atendidos na época do ano e com a quantidade de dias que você tem disponível para viajar. Tudo bem? Vamos agora para a próxima parte. Juntar informações desses locais. Vocês vão fazer uma pesquisa superficial sobre esses 3 países. Por que superficial? Porque aqui a gente está na fase de escolher o destino ideal de viagem. A gente não está fazendo um planejamento direto para a viagem ao Chile, porque eu sei que aqui no meu canal tem gente que me segue pelo Chile, pelo Peru, algumas pessoas viram vídeos meus dos Estados Unidos, mesmo eu não trabalhando nada de turismo nos Estados Unidos, eu sei que tem gente aqui. Enfim, tem muitos viajantes nesse canal, e essa aula vai beneficiar tanto vocês que querem vir para o Chile, quanto as pessoas que não querem. Então, agora a gente vai fazer uma pesquisa superficial para a gente escolher qual desses países que já atende os nossos objetivos na estação do ano que a gente pode viajar e com a quantidade de dias que a gente pode vir. A gente vai ver qual que vai se acercar mais próximo do nosso orçamento e quais vão ter os pontos turísticos ideais que a gente quer visitar, entre outras coisas. Então, aqui a gente tem uma série de pontos que eu vou falar para vocês. São 8 perguntinhas, tá? Que você tem que responder para fazer essa pesquisa superficial. E isso de cada país, cada um dos seus top 3 países. Primeiro, acessibilidade. Como você vai chegar nesse local
E como você vai se deslocar lá dentro? Você vai viajar de ônibus, de avião, de carro? E lá dentro, como que você vai se deslocar? É de Uber? Tem metrô? É de ônibus? É a pé? Tem que mapear tudo isso, tá? Depois, quanto tempo demora para você chegar e para voltar? Por que isso é importante? Porque, às vezes, não é todo mundo que tem, assim, por exemplo, 10 dias de viagem. Tem gente que tem 5 dias de viagem. E aí, de repente, você quer viajar para as Maldivas, mas demora um dia inteiro para você chegar nas Maldivas. Gente, eu não tenho ideia de quanto tempo demora para chegar lá, é só um exemplo, tá? E aí, assim, você já vai perder o dia e o dia final, que é o dia de volta, porque se demora um dia inteiro para chegar, entende? Então, vamos dizer que você tem 4 dias para viajar e você perde o dia 1 e o dia final, onde você realmente não consegue conhecer nada da cidade, do local. Você fica com 2 dias de viagem, então acaba que não vale a pena. Então, para isso, você precisa calcular exatamente quanto tempo vai demorar para sair da sua cidade. Tem que ver se tem escala, calcular o tempo dessas escalas, levar em conta também o fuso horário local, levar em conta quanto tempo leva para sair do aeroporto até o seu hotel. Tudo isso são tempos que vão ser descontados da sua viagem, onde você não vai estar fazendo nada de interessante, você vai estar fazendo trâmites, viajando, mala, imigração, deslocamentos, né? Então isso não conta como viagem, isso conta como trâmite, digamos assim. Então é importante que vocês saibam esse horário, essa quantidade de horas específica, para saber se faz sentido dentro da quantidade de dias que você tem disponível para viajar. 3. Como é o clima? As temperaturas são ok no período do ano que você quer viajar? Ou são muito extremas a ponto de você querer descartar esse país como opção? Porque, por exemplo, aqui no Chile, o inverno é muito extremo. Eu, particularmente, acho, assim, eu sou do Nordeste, né? E eu acho o inverno aqui do Chile uma coisa absurda de tão fria que é, sabe? Tipo, a cidade aqui faz 2, 3 graus no inverno. E minha mãe, ela é super, super, super friorenta. Não tem quem faça ela vir para cá no inverno. Não tem quem faça. Mesmo sendo o meu auge aqui, quando tem muito cliente, que eu adoraria que minha mãe tivesse aqui para ver todo esse movimento e tal, não tem quem faça ela vir, gente. Ela não gosta de frio e eu não vou forçar ela. Então é importante que vocês saibam a temperatura no período do ano exato que vocês têm para viajar, porque imagina se você, ok, você decidiu um objetivo de viagem que quer conhecer os pontos turísticos, mas aí você vai e tá super frio na época e você não é uma pessoa de frio, você é uma pessoa de mais do calor. Tem que ajustar esses pontos para você não ter uma experiência negativa na sua viagem, tá? Próximo, quais os principais pontos turísticos? Pesquise pelas fotos do local. Veja os principais pontos. Você gosta do que você vê? Se você coloca principais pontos turísticos Peru, ou Cusco, ou Lima, você gosta do que você vê? São fotos que te atraem, que despertam o teu desejo de estar ali e viver essa experiência? Ou de estar naquele restaurante e consumir aquela comida, aquele prato típico, sabe? Faça uma lista com todos esses pontos principais, incluindo tantos os pontos que você tem para conhecer na cidade, quanto os pontos de passeios turísticos mesmo que você pode conhecer com alguma empresa. Liste todos esses de cada um desses 3 países. Próximo, qual língua é falada? Será que você consegue desenrolar pelo menos o básico? Porque assim, gente, aqui no Chile, o espanhol, ele é rápido, é um espanhol mais complicado do que qualquer outro país da América Latina. Tenho que ser honesta com vocês. Mas nenhum cliente meu passa perrengue por isso, sabe? Primeiro porque eu tenho vários materiais para ajudar no site da empresa. Tem uma parte específica só para espanhol, de acordo com as situações possíveis que você pode vir a passar aqui no Chile. E também tem vídeos aqui no canal com algumas coisas básicas, do tipo apresentações, como falar prazer em espanhol, enfim, coisas bem básicas mesmo, que eu comecei o meu curso básico de espanhol. Inclusive, eu tenho que continuar a fazer esse curso, vou continuar em breve. E é importante você saber a língua, porque imagina se você quer ir para o Japão, mas você não faz ideia de como falar japonês ou inglês. Meu amigo, você tá ferrado. Não tem outra assim, você tá ferrado, não tem como. Então, você tem que saber dessas coisas, dessa língua principal, e se você está disposto a pelo menos estudar o básico que seja, para você não passar nenhum perrengue absurdo do tipo, meu Deus, SOS, call 911, sabe? Próximo. Quais documentos são necessários para você viajar até esse local?
Precisa de seguro viagem? Precisa de algum tipo de vacina? Precisa de algum documento específico para brasileiro? Se você tem todos, show de bola. Mas se você não tiver, você tem tempo hábil, tempo disponível para conseguir esses documentos? Porque, assim, nos Estados Unidos você tem que tirar um visto que demora, que é caro. Você está disposto a tirar a documentação necessária para viajar? Todas essas informações do que é necessário de documento, você consegue no próprio consulado do país, tudo bem? É muito fácil conseguir, os consulados em geral, eles são bem acessíveis. Você coloca consulado Brasil no Chile. Você vai encontrar um site com todas as informações que você pode precisar. E fora isso, você pode mandar um e-mail e eles também vão te responder. Mas, gente, só adiantando uma coisa, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês, dessas informações da pesquisa superficial, a gente vai passar ponto por ponto nisso dentro do curso, tá? Eu tô pensando ainda no nome desse curso, eu acho que vai se chamar Rota Chile. Eu não sei se vai ser esse nome mesmo, ainda vou pedir opinião para vocês lá no Instagram. Mas, por enquanto, eu vou me referir a ele como Rota Chile. E lá no Rota Chile, a gente vai não só fazer essa pesquisa superficial, como a gente vai entrar dentro de cada coisa, como deslocamento, hospedagem, alimentação, pontos turísticos, passeios, tudo que você precisa para ter uma viagem para o Chile absolutamente perfeita e fazer um roteiro realmente que seja inteligente, para que você não fique dando zigue-zague na cidade, tá? Mas esse passo a passo que eu estou te dando é um passo a passo que você pode aplicar para qualquer lugar do mundo que você queira viajar, tudo bem? Por isso que eu acho importante a gente começar essa nossa temporada de lives semanais com essa parte de planejamento do seu destino, porque isso vai definir qualquer outro planejamento que você for fazer daqui para frente. Enfim, continuando. Tem algum feriado no período que você decidiu que quer viajar? Gente, isso é muito importante, porque imagina se você vai... Tem 5 dias de viagem, mais 3 são feriados. Como, por exemplo, aqui nas festas pátrias. Normalmente são 2 dias de feriado, mas aí vai que eles encaixam um terceiro. Você perde 3 dias de 5 da sua viagem. Ah, tudo bom. Tem que saber os feriados, gente. Tem que saber o que fecha, o que abre. Se você consegue fazer algum passeio nesse dia. Porque se a cidade fechar, pelo menos se você conseguir fazer algum passeio, é ganho, né? É lucro, você consegue aproveitar. Mas se não, você vai ficar fazendo o quê? Vai ficar dentro do hotel? Tem que ver isso. E por último, você tem que listar os pontos negativos do país. Entrar no Google mesmo, pesquisar experiências passadas de viajantes, ver o que eles acharam ruim, ver no TripAdvisor, ver assim, experiências em blogs. Tudo bem que cada pessoa tem uma experiência, e a experiência que cada pessoa tem é de acordo com a sua própria visão de mundo, de acordo com a sua própria vivência e as suas crenças. Mas é importante a gente ter uma noção geral das coisas ruins que aconteceram e das coisas ruins que as pessoas acharam sobre o país, porque se isso se repete com certa frequência, pode ser que, caso isso aconteça com você, você já tenha um alerta vermelho do tipo, nossa, realmente isso é uma coisa que eu considero inadmissível e que eu não gostaria que acontecesse, e eu prefiro não ir para esse país para não passar esse possível perrengue, sabe? Então é importante. Agora, vocês vão responder essas 8 perguntas que eu acabei de falar para vocês, tá? Vou recapitular aqui, já que eu não estou oferecendo nenhum material, eu vou recapitular para vocês. Como você vai chegar nesse local e como vai se deslocar lá dentro? Quanto tempo demora para chegar e para voltar? Como é o clima? Fazer uma lista dos principais pontos turísticos? Qual língua é falada? Que documentos são necessários para viajar? Tem algum feriado que te tire algum dia de viagem? E pontos negativos do país. Levando em consideração que essas 8 perguntas têm que ser respondidas para cada um dos seus top 3 países. E no final dessa pesquisa superficial, você vai descartar um país e vai ficar apenas com 2. Vão ser os seus top 2 finalistas para a gente ir para o próximo ponto, que são quantos dias são necessários para conhecer o local por inteiro, tá? Porque olha só um instantinho. Pronto. Porque, assim, ok, você fez sua pesquisa superficial, você sabe quantos dias você tem para viajar, você sabe quais os pontos turísticos você quer conhecer, mas não adianta você ter uma lista gigantesca de pontos turísticos se você não souber na prática quanto tempo demora para conhecer cada um desses pontos turísticos ou cada um desses passeios.
Tem passeio aqui no Chile que leva um dia inteiro, como Vinha del Mar e Valparaíso. É o passeio mais extenso que a gente tem, são mais de 14 pontos turísticos. É o dia inteiro, de 6 horas da manhã até 6 horas da noite. Tem outro passeio, por exemplo, como o Vinícola, que vai ser metade do dia. Passeio lá no deserto do Atacama também é metade do dia. Agora, pontos turísticos, como, por exemplo, o Palácio La Moneda, você conhece em 30, 40 minutos. Se fizer a visitação dentro do palácio, um pouquinho mais. Só que é algo que você consegue colocar mais coisas junto para conhecer. Agora, se você for conhecer o Cerro São Cristóvão, você não conhece por menos de 1h30, mas nem possível, gente, possível. Com a fila que você vai pegar, se você vier na alta temporada, subir funicular, descer de teleférico, conhecer tudo lá em cima, o Cerro São Cristóvão é uma outra cidade. É como se tivesse Santiago aqui e o Cerro São Cristóvão aqui, uma outra mini cidade em cima. É muito gigantesco o Cerro São Cristóvão, gente. Então, é um ponto turístico que te requer mais tempo para tu conhecer por completo. A não ser que você queira só realmente chegar, tirar foto e tchau. Fazer aquele check de pontos turísticos. Então, você precisa saber quanto tempo demora para você conhecer cada ponto turístico desses, tá? Então, para você fazer isso, tem um checklist que você vai fazer o seguinte. Deixa eu te dar o passo a passo de como que tu vai saber quanto tempo vai demorar. Primeiro, você vai pegar a lista de todos os pontos turísticos que te atraem, que você fez no passo anterior. Depois, você vai jogar tudo isso no nosso queridinho Google Maps. Depois, você vai entender como funciona a divisão geográfica da cidade que você está indo. Porque aqui no Chile, por exemplo, é diferente do Brasil. Aí no Brasil, a gente tem vários estados, dentro dos estados a gente tem as cidades, e dentro das cidades a gente tem os bairros. Aqui é diferente. Aqui o Chile é dividido em regiões. Dentro de cada região, a gente vai ter as comunas. Dentro de cada comuna, a gente vai ter os setores dessa comuna. E dentro desses setores, a gente vai ter os bairros. Tudo bem? Então, você precisa entender essa divisão geográfica e agrupar os pontos turísticos por setores na cidade, para você não ficar fazendo zigue-zague. Né? Porque imagina, se você vai lá para Vitacura, o extremo da cidade, para depois voltar para o centro, não faz sentido, né? E aí você vai agrupar esses pontos turísticos, depois você vai estudar qual o tempo médio de visita em cada local. Dentro do curso, obviamente eu já vou dar isso de graça para vocês e falar, ó, você vai demorar mais ou menos isso para conhecer esse ponto turístico. Essa é a quantidade de tempo para conhecer esse outro. Cada pessoa vai ter uma experiência diferente, uma quantidade de tempo diferente, mas eu vou te dar uma média do que a maioria das pessoas gasta para conhecer esse local. Então, você tem que saber isso, tá? Estudar qual o tempo médio de visita. Depois, você tem que considerar o tempo que vai ser gasto em deslocamentos. Isso é muito importante, gente. Tem que saber quanto tempo você vai demorar para chegar de um ponto para outro. Analisar quais setores da cidade você consegue fazer por dia. Lembra que antes você agrupou os pontos turísticos por setores? Agora você vai analisar. Tudo bem, aqui eu tenho 5 pontos turísticos e aqui perto eu tenho mais outros 3 pontos turísticos. De repente eu consigo fazer esses 2 setores no mesmo dia. Como, por exemplo, Providência e Las Condes. Dependendo dos pontos turísticos que você escolheu, você consegue fazer esses 2 no mesmo dia, tá? Depois, tem que saber quantos passeios por dia que são fora da cidade você consegue realizar, tá? Porque primeiro você escolhe, ok, eu quero fazer esse passeio. Será que eu consigo fazer esses passeios dentro da quantidade de dias disponível que eu tenho para viajar? E ainda assim, consigo conhecer a cidade? Porque é muito importante você conhecer a cidade que você está visitando, né? E não só os passeios turísticos. E agora você vai somar todos esses dias. Quantos dias são necessários para você conhecer os pontos turísticos da cidade, já nesse agrupamento por setores que você fez dentro do Google Maps? E quantos dias são necessários para você conhecer os passeios turísticos principais que você tem desejo de conhecer? Agora a gente vai para o penúltimo ponto do nosso planejamento para escolher o destino ideal da viagem, que é a pesquisa financeira. Gente, agora aqui, pega um lápis aí, porque agora o negócio vai pegar. Agora vai pegar. Aqui, vocês sabem que a gente está com 2 países finalistas, né? Vocês escolheram o top 1 e o top 2. Agora,
Você vai pesquisar e anotar todos os itens que eu vou te falar agora abaixo. Já prepara aí que eu já vou falar e você já vai anotando. Quanto tenho de dinheiro disponível para essa viagem? É possível extrapolar algo desse valor? Ou já é o limite máximo que você tem para viajar? De repente, você tem R$ 2.000 para viagem. Será que você consegue gastar 2.500? Ou 2.000 realmente é o máximo? Quanto custa a passagem de ida e a passagem de volta? Já considerando o período do ano que você tem disponível e a quantidade de dias que você tem para viajar. Então, quando você for fazer essa pesquisa financeira, você tem realmente que entrar no Booking, no Decolar, e colocar o mês que você quer ir, na quantidade de dias que você quer ir, de acordo com todos aqueles passos anteriores que a gente falou aqui para vocês, que eu te falei. Depois, aceita dólar dentro do país ou apenas a moeda local? Isso é fundamental para evitar perrengues, né? Porque imagina, você troca todo o seu dinheiro para dólar, mas dentro da cidade não aceita dólar, só aceita a moeda local do país, como é aqui no Chile. Chile não aceita dólar, é pesos chilenos aqui em qualquer local, tá? Depois, qual o poder do real nesses dois países? Isso aqui é uma coisa que daria um outro vídeo inteiro, pode ser inclusive um tema de uma próxima live, porque poder do real é muito importante para você saber o quanto você vai poder gastar com o dinheiro que você tem disponível. Imagina que você vem aqui achando que R$ 1 é igual a um peso chileno, e aí você vê aqui que é totalmente diferente a conversão da moeda, a utilização. Gente, é uma coisa completamente diferente. Para vocês terem noção, aqui no Chile, R$ 1 vale 160 pesos chilenos, variando entre alta e baixa temporada. Quanto que você consegue comprar com o menor bilhete desse país? O menor bilhete daqui são 1.000 pesos. O que você consegue comprar aqui? 1.000 pesos vai ser mais ou menos uns 7, 8 reais no Brasil. E para vocês terem ideia, com 1.000 pesos aqui a gente consegue comprar uma garrafa de água pequena, tá? De 500 ml. Se for nessas lojas de conveniência. No supermercado, às vezes, você consegue mais barato, por 600, 700 pesos. Mas chocolate, você consegue alguns aqui por 1.000 pesos. Aí você tem que ir analisando com algumas coisas que sejam bem padrões, como, por exemplo, o Big Mac, né, que é um índice bem famoso que as pessoas fazem para entender o poder real no mundo. Mas eu vou fazer uma outra live só sobre isso, porque é um tema que dá para a gente explorar bastante. Quanto você vai gastar para ter internet em todos os dias da sua viagem? Quanto você vai gastar com transfer desde o aeroporto até o hotel e de volta? Tudo isso tem que estar na ponta do lápis para você saber se tudo isso que você vai ter que gastar na viagem está dentro do seu orçamento, da quantidade de dinheiro que você tem para gastar. Não vá na louca, na sorte, né? Pensando que, nossa, eu vou e se Deus quiser vai dar certo. Gente, não é assim. Pelo amor de Deus. Faça o negócio certinho, né? Imagina passar um perrengue aqui e ficar sem dinheiro. Eu não vou emprestar dinheiro para ninguém não, viu? Já aviso logo. Depois, pesquise o bairro mais turístico de cada uma das duas opções que você escolheu dos dois países. Tendo em conta que esse bairro não vai ser a sua opção definitiva final, porque a gente tem um outro processo para definir o bairro real que você vai se hospedar. Mas quando você escolhe o bairro mais turístico, pode ser que no final das contas seja o bairro que você realmente quer. Isso só para você ter uma base de quanto você gastaria de hotel, de hostel ou de Airbnb nesse país. E aí, quando você for pesquisar o seu hotel, você tem que avaliar tudo que você avaliaria para a sua hospedagem. Se você valoriza que tenha um café da manhã incluído, se você vai ter tempo para tomar esse café da manhã, porque aqui no Chile a gente sai para os passeios bem cedo, às vezes não dá tempo de pegar café da manhã. Se você prioriza uma arrumação da cama do seu hotel ou não. Se você quer serviço de piscina, sauna, sabe? Tudo isso você tem que avaliar para pegar o hotel que você realmente alugaria, que você realmente reservaria. E separa esse valor também do hotel, baseando que você vai ficar em um bairro turístico, só para você ter uma noção. Como você vai se deslocar nesse local? Tem Uber? Vai alugar carro? Tem metrô? Tem ônibus? Lembra que a gente já fez essa pesquisa antes, né? Lá na parte da informação da pesquisa superficial. Mas aqui a gente está falando de money, de dinheiro. Aqui você precisa saber quanto que você vai gastar para se deslocar nesse país. Quanto que é o valor do ticket do metrô? Quanto que sai uma corrida de Uber, mais ou menos, tá?
Agora você tem que calcular quanto você vai gastar para conhecer todos os pontos turísticos que você listou lá na pesquisa superficial. Você coloca no Google Maps e vai fazendo simulações. Aí do Brasil mesmo você consegue fazer simulações tanto no Uber quanto no metrô. Se você sabe quanto é o ticket do metrô, você consegue fazer essas simulações. Dentro do curso, a gente vai entrar ponto por ponto para você conseguir fazer isso de uma maneira mais fácil, mais rápida. Mas você pesquisando, você também vai conseguir fazer isso em qualquer outro lugar do mundo. Obviamente, não tenho como saber informações sobre como você vai se deslocar lá na Tailândia, porque meu conhecimento não é na Tailândia, é no Chile. Posso ajudar as pessoas que querem vir para o Chile, mas eu estou te falando no passo a passo que você tem que fazer para que você tenha essa sua pesquisa geral, para você saber quanto você vai gastar no final da sua viagem. E depois você entra na parte do roteiro. Esse é o passo a passo para você usar para qualquer lugar do mundo, tá? Próximo. Quanto você vai gastar com os passeios turísticos? Você tem que entrar em contato com alguma empresa turística do país e solicitar o orçamento. Aqui no Chile, vocês podem falar diretamente comigo, obviamente, eu já vou te passar todo o orçamento, valor em reais, e você vai saber exatamente quanto que você vai gastar com os passeios para entrar na sua planilha. Quanto custa tomar um café da manhã nesse país? Quanto custa almoçar? Quanto custa jantar? Qual que é a média? Busca esse valor da média e multiplica pela quantidade de dias que você tem disponível na cidade. Quantidade de dias que você vai estar na cidade, né, no caso. Eu tenho um e-book de planejamento de viagem no Chile que eu já te dou todo esse cálculo maravilhoso, qual é a média de alimentação, de acordo com o teu perfil de viagem, se é mais econômico, se é médio, se é luxo, de acordo com os tipos de restaurantes que tu pode escolher. Então, assim, esse e-book tá mara, ele é gratuito, é só falar comigo no WhatsApp que a minha equipe te passa. É muito, muito, muito bom. Vai te ajudar bastante nessa parte de pesquisa financeira. Próximo. Leve em conta o valor do deslocamento do seu hotel também até o restaurante e volta. Ida e volta. Valor de deslocamento, as pessoas sempre desconsideram. Mas, gente, deslocamento é dinheiro. Metrô é dinheiro, Uber é dinheiro. Tu tá fazendo uma pesquisa para as tuas finanças da tua viagem, como é que tu não vai levar em conta o deslocamento? E é uma das coisas que eu vejo que as pessoas sempre deixam assim no último lugar e às vezes nem fazem. E às vezes dá aquela diferença no final da viagem pro orçamento que tu tinha planejado e depois tu não sabe por que que não rolou, por que que não deu certo. Próximo. Você vai para alguma festa ou algum ponto turístico que precise de entradas? Quanto custam as entradas? Anote esse valor. Pretende levar lembrancinhas? Qual que é a média das lembrancinhas nesse local? Qual que é a média para você comprar um souvenir? Multiplique pela quantidade de amigos que você deseja presentear. Você planeja comprar algum eletrônico? Você consegue ver isso no Brasil, gente. Você não precisa chegar aqui no local para descobrir quanto é o valor e ver se vale mais a pena comprar no Brasil, ou no Chile, ou no Peru, ou qualquer outro lugar que você vá. Tem sites que você pode pesquisar o valor desses eletrônicos. Aqui no Chile, você pode olhar na Hive Store, na Mac Online, se você quiser produtos da Apple, na PC Factory, se você quiser produtos da qualquer outra marca, assim, tipo Samsung, outras marcas que não sejam Apple. Então, tem como você pesquisar aí mesmo do Brasil, para você saber se vale mais a pena aqui ou aí na sua cidade. Não precisa chegar aqui para ver na loja, você pode fazer de uma forma mais inteligente, só saber onde pesquisar. Dá para usar cartão de crédito no país que você vai, para você fazer, sei lá, alguma emergência, fazer um saque, fazer um saque emergencial? Tem alguma taxa para você fazer esse saque? Qual é o valor dos impostos, do IOF que você vai pagar? Tem que desbloquear o cartão? Como que desbloqueia, tá? Anote todas essas taxas que você pode chegar a utilizar caso você use o seu cartão de crédito ou de débito no país que você vai viajar. Quais os possíveis custos extras que você pode ter nesse país? Existe alguma mudança nos valores por ser baixa ou alta temporada? Por exemplo, aqui no Chile a gente não muda os valores dos passeios se é baixa ou alta temporada. O valor de restaurante também não muda, mas eu sei que tem muitos países que mudam, então você precisa saber dessa informação. Você pretende ir para mais de uma cidade nesse país? Se sim, você precisa fazer todos esses itens que eu acabei de te falar, dessa análise financeira para cada uma das cidades que você quer viajar, porque como que você vai ter no final o total de quanto você vai gastar na sua viagem se você não souber o quanto você vai gastar em cada um desses pontos, em cada uma das cidades que você vai visitar, não é mesmo? Então, vocês vão fazer tudo isso que eu acabei de falar para os 2 países finalistas, tudo bem?
os 2 países que vocês decidiram, por último, para vocês verem no final, somarem e analisarem. Poxa, isso aqui está de acordo com o meu orçamento? Eu decidi que eu tenho R$3.000 para viajar e eu não posso extrapolar esse valor, eu não posso ir para 3.500. O valor que deu aqui no final dessa pesquisa financeira está de acordo com o que eu tenho para gastar? Então, só para a gente recapitular pela última vez essa pesquisa financeira, para você fazer o checklist final, anote o seu orçamento, o valor da passagem aérea de ida e volta, se aceita dólar dentro do país ou apenas a moeda local, para você saber dessa informação quando você for converter a moeda. Tem que saber o poder do real, quanto vai gastar com internet, quanto vai gastar com transfer aeroporto, quanto vai gastar com hospedagem, quanto vai gastar com deslocamento, quanto vai gastar com os passeios, com alimentação, com entradas de festas ou de pontos turísticos que precise de entrada, quanto vai gastar com lembrancinha, quanto vai gastar com eletrônico, com compra, se dá para usar o cartão de crédito ou não, custos extras, se tem mudanças de valores de acordo com a temporada e se tem custos, não, e aí anotar todos os custos da segunda cidade, caso você vá para mais de uma cidade no local. Então é tudo isso que você precisa fazer na pesquisa financeira. E tudo isso eu faço, obviamente, para as pessoas que me contratam para fazer consultoria de viagem, analiso o roteiro, tiro dúvida da viagem. E os alunos que entrarem na primeira turma do Rota Chile, eu acho que vai ser esse o nome, gente, eu gosto bastante. Vocês vão ter todas essas informações de bandeja. Vocês não vão precisar sair para pesquisar no Google. Eu já vou dar tudo para vocês. Essa vai ser a vantagem de quem entrar no curso. A gente vai ser, assim, um divisor de água, sabe? Porque dentro do curso a gente vai entrar a fundo em cada um desses pontos. E isso é só a primeira parte, né? Ainda tem a parte de como que você vai montar o seu roteiro. Isso aqui é para a gente escolher o destino. E aí o passo final é escolher o destino de viagem. Você tem 2 opções finais. Aí você vai analisar com essas 2 opções. Qual dessas 2 opções está mais atendendo os meus objetivos de viagem, que você mapeou lá no ponto 1, de acordo com os dias e com o período do ano que você pode viajar. O clima, nessa época do ano que você vai estar perfeito para o que você quer realizar, de acordo com os seus objetivos? Os pontos turísticos, quais são os que mais te atraem? Quais são os mais interessantes? Que seu coração bate mais forte? Que você tem um maior desejo para conhecer? Qual país que você vai passar menos perrengues? Com idioma, com feriados ou com documentos necessários para viajar? E qual desses 2 países você vai ter um gasto que vai estar dentro do orçamento planejado para sua viagem? Seu país precisa cumprir com esses 5 pontos fundamentais para você finalmente decidir o seu destino. E só depois de responder tudo isso, você tem a minha liberação oficial para você comprar a sua passagem. É exatamente isso. Antes de você decidir, gente, é porque as pessoas fazem errado. O povo primeiro vai olhar a passagem para depois começar a pensar, o que eu vou fazer lá? E tá errado, né? A gente tem que passar por todos esses pontos antes para a gente fazer uma decisão mais assertiva na hora de comprar realmente, de passar o cartão de crédito para o nosso destino das férias. Tem gente que viaja só uma vez ao ano e desconsidera isso, sabe? Como se fosse, tá, o que há de ser será. Gente, não é isso. A sua viagem tem que ser perfeita em cada detalhe. E para ela ser perfeita em cada detalhe, exige muito tempo de planejamento, de dedicação. A viagem, ela começa antes de você chegar no local. Você já vai conhecendo os pontos turísticos antes mesmo de você chegar. Isso que é o tão mágico de viajar. Quando você começa a seguir, por exemplo, um restaurante ou um bar, e você começa a acompanhar os stories, você começa a ver a vibe do local, você começa a se imaginar já lá naquele local, tendo aquela experiência. Olha que bacana isso. E muita gente despreza essa parte tão legal do planejamento por achar que é chato. Mas não é chato, gente. Isso tudo aqui é uma mini viagem que você está fazendo, uma mini imersão naquele país. Isso é muito bacana, sério. E a gente terminou, no caso, né, nossa live aqui. Foram muitos pontos, muitos tópicos realmente para escolher o destino, mas é o que você precisa para fazer uma decisão correta, né? Que você não vá se arrepender depois, ou que você chegue e veja que, nossa, não vi isso, tô passando perrengue por isso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu queria muito ver os comentários de vocês aqui, mas
Infelizmente, essa é a primeira live que eu estou fazendo aqui, então eu não sei como mexe nisso. O nome do aplicativo é StreamYard. Não sei como... Eu não tô perdidinha. Mas eu prometo que da próxima eu vou melhorar, tá? E aí eu vou ver os comentários de vocês. Mas deixem aqui embaixo os comentários, porque essa live eu vou deixar salva por alguns dias e depois eu vou ver se eu vou tirar do ar ou não. Mas deixa aqui embaixo que igual eu vejo os comentários e eu respondo todas as dúvidas de vocês, tá bom? Eu agradeço muito todo mundo que está aqui presente. Ficou comigo até o final, porque foi uma live longa. Sinãozinho, meu filho! Foi uma live longa de muitos tópicos, mas né, vocês sabem como eu sou. Eu não consigo fazer as coisas pela metade, tem que fazer completo. Muito obrigada pela participação de todo mundo e até a próxima segunda-feira, que a gente vai ter uma outra live com outro tema que eu vou divulgar lá no Instagram. Provavelmente já com a parte de como fazer um roteiro que seja inteligente. Tudo bem? Um beijo e até a próxima live.